Senhor nosso Deus, te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo, em torno da tua palavra, em tua casa com os teus filhos. Senhor, envia-nos a tua palavra, encontra-nos em nossas necessidades, fale conosco, leva-nos a um melhor conhecimento da verdade, para o dia, para a hora em que estamos vivendo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia, nos colocando de pé, como foi anunciado. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podem se assentar. Desejamos o melhor aproveitamento de cada um de vocês, cada um de nós, e aqueles que estão à distância também, assistindo, e nós até pedimos que possa haver um esforço, uma atenção acentuada para aquilo que Deus quer mostrar, falar, dizer para nós nesta manhã. Do versículo 39, eu quero tirar estas palavras: não o perceberam. Jesus falou que seria outra vez assim. E aqui ele fala da vinda do Filho do Homem. Lembrando que o Filho do Homem é Jesus Cristo. E ele está falando da vinda do Filho do Homem. Mas também lembramos que o Filho do Homem, sendo Jesus Cristo, ele não vai pisar mais nessa terra sem que ela seja purificada. Então, que vinda é essa do Filho do Homem, numa mensagem profética, que, por sua vez, o Filho do Homem, através de um Filho do Homem, que é o mensageiro, o profeta desta era, nos dias, no tempo, no período. Mas, nesse sentido, não o perceberam. E a vida continuou do mesmo jeito, né? Comiam, bebiam, trabalhavam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. A vida continuava desta forma. Mas lembrando até que, nos dias de Noé, Deus expressou, trouxe um lamento, dizendo que ele se
tinha arrependido de ter criado o homem, de tão difícil, tão baixa estava a conduta do ser humano. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus e Noé creu no que Deus estava fazendo e estava para fazer e anunciou aquilo e preparou um meio de escape que foi a arca. Então, esta palavra não perceberam, diríamos, eles perceberam, porque esta construção da arca era uma coisa completamente anormal, se podia assim chamar. Construir uma embarcação onde não tem água. E eles não perceberam que era de Deus. Eles perceberam que era do homem e não deram crédito. Então aqui diz, até que veio o dilúvio. Vamos dizer, até que foi tarde demais. Até que foi tarde demais. E nesse sentido, nós queremos analisar as Escrituras, a mensagem, que esta condição na qual nós estamos, ela vai terminar. O profeta diz na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 22, dizendo, estes dias nos serão tirados. Estas condições, estes dias de liberdade, de aproveitamento. Então ele diz, aproveite cada minuto. Agora, nós lembramos que em Ezequiel 33 e versículo 33, e quando vier isto que está para vir, saberão que houve no meio deles um profeta. Quando acontecer, saberão. Mas antes de acontecer, são avisados. Mas não percebem que é o aviso de Deus. Nós lembramos em São Lucas, capítulo 13, versículo 24 e 25, Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aí mostra o cessar. Eu li antes, até que veio o dilúvio. Mas o dilúvio acontecendo, ele teve uma antecedência de 7 dias, quando nesse tempo ninguém mais podia entrar e nem sair da arca, não é? E também não tinha vindo o dilúvio ainda. Então foi um período de, podíamos dizer assim, do maior escárnio ligado a Noé, ao que ele estava fazendo, ao que ele estava ensinando, quando já estava lá dentro e nada de chuva. Você imagina as pessoas, como elas agiam nesse período, nesses 7 dias, até que veio o dilúvio. Mas quando a situação mudou, muitos procuraram entrar e não puderam. Não é isso? E Jesus falou, eu acabei de ler, como foi nos dias de Noé.
No versículo 25, São Lucas 13, então diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Abre-nos. Não dá para abrir de novo. Então, podíamos dizer, o que está acontecendo hoje? Eu vou usar uma expressão: é bom, mas o que vai acontecer depois não é bom. Porque eles querem entrar. Muitos procurarão entrar e não poderão. Mas eu quero observar, em Romanos, no capítulo 11, nós vamos nos referir a isso, no versículo 23, 24 e 25. Então aqui começa a dizer, você veja bem, como foi lá, eles não perceberam, até que veio o dilúvio, nem até que a porta fechou. Mas até que veio o dilúvio, antes a porta já estava fechada. Mas o dia e a hora que nós estamos vivendo. Romanos capítulo 11 fala do futuro de Israel. E versículo 23 diz: e também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, isso somos nós, gentios. Veja, aí ele diz: e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Eles voltarão ao lugar próprio deles. Agora, nós temos que entender, quando nós que estamos no lugar deles, tivermos ido embora. Daí esse espaço fica vazio de novo. Notem bem. Poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Agora você tem que entender, ele estava falando aqui de planta, de árvore que tem em si um enxerto que não é próprio dele. Próprio nosso é o zambujeiro bravo, próprio nosso, gentios. Mas desse nós fomos cortados e enxertados na boa oliveira. Mas por que fomos enxertados? Porque no lugar deles, que foram cortados do natural, nós fomos enxertados. E quando nós desocuparmos este lugar, que era deles, eles voltarão a ser enxertados. No versículo 25, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Endurecimento veio sobre Israel.
Da parte de quem? Do próprio Deus. Deus lhes deu espírito de profundo sono, até que a plenitude dos gentios, que somos nós, haja entrado. Então, nós vamos usar do quinto selo, do sexto selo, algumas frases que nos ajudam a entender melhor isto. Veja, agora, no versículo 8 do mesmo capítulo 11, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Logo eu li, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que, então, dali para frente vai acontecer outra coisa. Então, no versículo 11, Romanos 11, versículo 11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? São Paulo pergunta, de modo nenhum, mas pela sua queda, pela sua cegueira, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Sua queda trouxe salvação para nós. Isso é difícil para o mundo gentil entender. Como Deus trabalhou. Que cenário, podíamos dizer assim, tão triste, doído, para Deus trazer a salvação para nós, os gentios. Então, no quinto selo dessa edição, nós encontramos no parágrafo 455, em parte, preste bem atenção, porque sempre existem perguntas para nós, mas como irá? Veja que ele diz, o quinto selo é para Israel. Até o quarto selo vai mostrando o período da era ou das eras dos gentios. O sexto selo é a grande tribulação. Então ele disse, para estabelecer isto. Então ele vem quase que fechando, trazendo um resumo, o que é o quinto selo. Aquelas almas debaixo do altar, então quem leu isso assim, almas debaixo do altar, no rompimento deste selo, que é o quinto selo, que foram as almas debaixo do altar, que foram mortos no período, preste bem atenção isso aqui, no período, no tempo, entre a morte de Jesus Cristo e a subida da igreja noiva. Vamos lembrar isso aqui, ó. Então ele diz assim, Israel, ali estão almas debaixo do altar. Só para você observar o quinto selo, Apocalipse, capítulo 6 e versículo 11. No versículo 10, versículo 9 diz, almas debaixo do altar, que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram.
e clamavam com grande voz, dizendo: até quando não julgas e vingas nosso sangue? A noiva não pede por vingança, mas eles estavam pedindo isso aqui: até quando? E no versículo 11: foram dadas a cada um dessas almas e espera debaixo do altar compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, esperem, repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então preste bem atenção aqui, debaixo do altar, no rompimento, na abertura desse selo, são que foram mortos no período entre a morte de Jesus Cristo. Então aqui nós estamos vendo, não são todos judeus, israelitas, que são condenados, que estão perdidos. Eles estavam ali, com vestes brancas, Veja bem, desde o período entre a morte de Jesus Cristo e o rapto, a subida da igreja noiva. Mortos, tempo de Eichmann, que foi o tempo da Segunda Guerra Mundial. Aqueles judeus, tudo aquilo, aqueles judeus verdadeiros, que têm os seus nomes no livro. Então eles estão lá. Quantos são? Eu não sei, você também não sabe, mas eles estão esperando até que o número de seus conservos seja completado. E Deus vai voltar para eles quando o número, eu vou usar o termo aqui, o número dos gentios eleitos seja completado, que é chamado aqui, eu li, a plenitude dos gentios, a totalidade desses. Então, notamos isso, são aqueles que foram mortos no período entre a morte de Jesus Cristo e a subida da noiva, a subida da igreja noiva. Esses verdadeiros judeus, com os seus nomes no livro. No parágrafo 459, em parte, agora, veja, reverentemente, quietamente diante de Deus, enquanto vemos este selo aberto para nós, Deus tendo que tomar seus próprios filhos amados e cegar seus olhos, e enviá-los, porque sua própria justiça requer julgamento do pecado. Pense nisso. Vocês vejam que os judeus responderam para Pilatos: cai o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Foi eles, quer dizer, deixe a culpa para nós, Pilatos. Você vai só fazer, mas a culpa, quer dizer, nós assumimos o resultado da consequência, porque sabemos que ele não é. Eles não sabiam que ele era. Meu Deus. Aí notamos no parágrafo 461 também, onde ele diz assim: e para fazer isso, você tem que entender, veja, Deus teve que tomar seus próprios filhos. Você veja, os ramos naturais da oliveira foram cortados, seus próprios filhos, cortados. São João 1, versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele teve que fazer isso
E para fazer isso, tomar uma noiva e salvar um punhado de perdidos pagãos gentios. Zambujeiro brabo, salvar, cegar fazendo isso, salvar um punhado de perdidos pagãos gentios. Somos nós. Ele teve que cegar seus próprios filhos e então puni-los por isso na carne, por causa da rejeição. Mas sua graça proveu mantos, como eu acabei de ler. Foram dados a cada um compridas vestes e foi-lhe dito: esperem até que. Então agora podem haver judeus verdadeiros ainda, sendo mortos ou morrendo naturalmente, sendo parte dessa gente aqui, que vai esperar debaixo do altar, né? Até, né? Mas sua graça proveu mantos, proveu a vida. Vejam o que aconteceu. No parágrafo 462, em parte, ele diz assim: e se ele teve que fazer aquilo? É aí onde o profeta diz que ninguém consegue descrever o amor de Deus. Talvez nós sejamos os únicos que começamos a perceber isso aqui, A gente não vê, não ouve ninguém falar, pregar sobre isso aqui, que Deus teve que fazer. Que amor, tirar os seus para colocar os estranhos. O profeta fala isso na mensagem da graça. Filho do rei foi morto, e o que matou o filho, ele recebeu em lugar do seu filho. Então ele diz isso, só Deus faria uma coisa dessa. Então ele diz assim: se ele teve que fazer aquilo para que nós tivéssemos uma oportunidade, como podemos rejeitar essa oportunidade do seu amor? Mas agora Jesus diz como foi nos dias de Noé. Essa porta aqui, esse número, essa plenitude um dia vai completar. E aí ele falou para aquele homem que lhe perguntou: são muitos os que se salvam? Ele disse: muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos querem ser salvos quando não têm mais, não é? Agora, isso aqui tem que nos levar a reconhecer esta grande oportunidade que nós temos. E nós estamos no final dessa oportunidade. Lembrando que São Mateus 25 e versículo 10, nós lemos isso muitas vezes, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Este casamento é de Jesus, o Cordeiro, tomando a noiva gentia. E quando isso acontecer, preparo e o arrebatamento, ele disse: e fechou-se a porta. Quer dizer, não perceberam que está sendo assim. No versículo 11 diz: depois chegaram as outras. Nos dias de Noé, por certo, quando perceberam que era de Deus, eles não perceberam que era de Deus até esse momento. E quando perceberam que era de Deus, queriam entrar. Puderam? Não puderam mais. Isso que é. Então vamos dizer assim, eles estão percebendo que essa mensagem é de Deus? Você sim, mas eles não. Quando eles perceberam que será tarde demais. Então eles saberão que houve no meio deles um profeta, que
que é a manifestação do ministério do Filho do Homem. Esse tempo, né? Os dias, o período. Então, vieram os outros. Lá em São Lucas 13, Jesus disse, o pai de família levantou e fechou a porta. E começaram a bater. Por que a bater? A porta estava fechada. Não conseguiam abrir, mas queriam entrar. Nos dias de Noé, naturalmente. Talvez até Noé, se pudesse abria a porta, mas foi Deus que fechou. O ser humano às vezes se compadece quando a pessoa rejeitou aquilo que termina a oportunidade. Então, nós vamos olhar agora o sexto selo. Então, no quinto selo, notamos esses que têm que esperar os judeus até que Que número falta? A Bíblia diz que falta o número de 144 mil para completar esses ali. Mas e nós? Então, o sexto selo, ele mostra a grande tribulação. No 64, em parte, ele diz, e ele sabe, quando o último entrar, então seus dias de intercessão estarão terminados. Sei se você percebeu, Romanos 11, versículo 25, eu acabei de ler, mas só para você observar isso aqui, né? Irmãos, não quero que ignoreis este segredo, mas não é segredo porque ele agora nos fala. Veja, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até, veja, é um tempo, é um período. Aí o profeta diz, é o período entre a morte de Jesus até a subida da igreja, até o rapto, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí você vê o que ele fala aqui no parágrafo 64, no sexto selo. Quando o último entrar, quando a plenitude dos gentios haja entrado, então seus dias de intercessão estarão terminados. O último entra, né? Ele estará preparado. E então esses preparados entrarão com ele para as bodas. Esse entrarão para as bodas é o rapto, é o arrebatamento. E ele vem adiante para reivindicar aquilo pelo qual ele tem intercedido. Ele vem buscar o que ele salvou, pelo qual ele tem intercedido. E ele está fazendo a obra de parente redentor agora. Mas veja bem, agora. Mas ele está falando de um tempo depois do agora. Veja, isso deveria fazer com que cada cristão examinasse a si mesmo e levantasse suas mãos diante de Deus e dissesse, limpa-me, ó Deus, olhe dentro da minha vida e faça-me ver onde está o meu lado ruim, deixa-me tirá-lo imediatamente do caminho, o meu lado ruim. É hora de um exame minucioso. Agora, estamos vivendo num tempo tremendo. No parágrafo 67, veja você, estas coisas nas quais estamos agora, que estamos estudando neste momento, o que eles estavam? Era o sexto selo, é o tempo da grande tribulação, que estamos estudando nesse momento,
sucedem depois que a igreja noiva houver partido. Então, lógico, se ela partiu, como vai ter oportunidade para alguém ainda ser parte dela? É quando, depois que a igreja houver partido, estas coisas no período da tribulação. Eu creio que deve estar verdadeiramente estabelecido no coração de cada crente que esta igreja noiva nunca passará pelo período da tribulação. Aí ele diz, você pode colocar a igreja, mas não a noiva na grande tribulação. Veja bem, então isto sucede depois que a igreja noiva houver partido. E nós vamos observar no parágrafo 102, aonde ele diz o seguinte: agora, ele diz, eu sei de outra promessa também. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. É uma promessa. E se eu for, voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando sucede esta vinda dele para levar os que ele redimiu, na plenitude dos gentios, ele se dirige para os judeus. Então veja bem assim. Agora, eles podem dizer que nós somos loucos, mas irmão, neste momento, para mim, este selo se rompendo assim, sob esta coisa sobrenatural, antes da abertura dos selos, ele falava algo sobre os selos completamente diferente do que depois, porque ele tinha lido e estudado o que outros pastores, teólogos, tinham falado sobre isso. Então veja bem, assim, eu quase posso ouvir o som, enquanto aquele relógio do tempo marca na eternidade ali. Eu quase posso ver o anjo ali de pé dizendo, na última mensagem do sétimo anjo, não há mais tempo. Veja, aquela pequena, leal noiva voará para os braços de Jesus num desses dias, quando ele a levará para casa, para a ceia, né? Para as bodas. Num desses dias, vamos pensar nessas coisas. Agora, no parágrafo 145, ele diz assim, antes ele diz, quando isto acontecer, a noiva não estará aqui, mas agora ela ainda está aqui. No 145, então, ele diz, deste julgamento da tribulação virão os 144 mil judeus redimidos, que são aqueles que eu li antes aqui, Apocalipse 6, versículo 11, né? Esperem, repousem por um tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Então ele disse, desse julgamento da tribulação, virão os 144 mil judeus redimidos, somando com os que já estão esperando,
Quem são esses debaixo do altar? Verdadeiros judeus que têm seus nomes no livro, desde a morte de Jesus Cristo até o arrebatamento. Por que até o arrebatamento? Porque depois do arrebatamento, Deus vai tratar com eles, através de Moisés e Elias, os dois profetas. Então, ele diz: lhes provarei que são judeus e não gentios. Eles não têm nada a ver com a noiva. Nada. A noiva, nós realmente vimos que quando isto acontecer, a noiva já partiu. A noiva já partiu. Você não pode colocar isto em nenhuma outra parte, até o capítulo 19. Ele chega a marcar aqui de Atos, é o capítulo 19 de Apocalipse, quando ela volta. Veja bem, então ele diz assim: vimos que a noiva partiu quando isto acontecer. Agora, no 213, 215, isso aqui agora é o sexto selo. Preste bem atenção aonde a coisa diz assim: então, Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Período, vamos dizer, ele veio para os seus. Aí algo aconteceu, os seus não o receberam. Aí ele se voltou para os gentios, que começou com um período de 7 eras da igreja, que nós conhecemos isso aqui, ó. E nós estamos na 7ª, não tem uma 8ª. Não tem uma 8ª era. Então estamos na última, com o último mensageiro, quando tudo isto seria conhecido. Então ele diz assim: e tão logo que a igreja gentia é tomada, né, e o que acontece? Aí a coisa muda. Veja, São Mateus, capítulo 12 e versículo 21, São Mateus 12, versículo 21, a Bíblia diz assim: e no seu nome os gentios esperarão. E no seu nome os gentios esperarão. E em Atos, no capítulo 15, Atos capítulo 15 e versículo 14, nós encontramos o seguinte. Veja, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Porque ele disse: visto que vocês, judeus, não vos acham dignos da salvação, então Deus se volta para os gentios. Visto como Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Isso é você, isso sou eu, isso somos nós, que já estamos vendo isso no limiar, no final, tão próximo das coisas acontecerem. Então ele diz assim, no parágrafo 215, enquanto a tribulação está caindo, ali aparecem esses 2 profetas de Apocalipse 11, os 2 profetas de Apocalipse 11, para pregar o evangelho para eles. O evangelho para eles, os judeus. Então, nós observamos no parágrafo 229, 230, preste bem atenção. A tribulação se estabelece, então Deus desce e tira os 144 mil dali, dos judeus. É perfeito. Você vê onde os selos trazem isto agora, que sem a abertura dos selos, ele não tinha visto isso aqui.
Ele não sabia, muito menos nós, como é que nós ia, mas agora nós estamos sabendo. Por isso, São Paulo, ele diz, é um segredo, mas eu não quero que vocês fiquem presumindo em vós mesmos, porque isso aí tem que ser. Tem que ser, o que tem que acontecer? A plenitude dos gentios tem que acontecer, que é o último eleito a entrar. Agora, enquanto esses eleitos estão sendo salvos, identificados, qualquer pessoa pode ser salvo na salvação comum. Mas e depois, quando ele sair de lá? Aí ele guarda, vamos usar o termo, ele guarda a sua noiva aonde? Aonde? Que lugar? Naquele lugar que ele foi preparar. Né? E aí ele diz, vamos dizer assim como se fosse, né? Agora vocês estão aqui, eu vou me dar a conhecer agora aos que eu tenho tido no programa, que são os judeus. Eu vou me dar. A Bíblia chega a dizer que eles vão olhar sua mão. Que feridas são essas em tuas mãos? E ele vai dizer que eles vão ver as cicatrizes. São as feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. Amigos. E aí muitos deles que não creem, têm essa Bíblia aqui também, no Novo Testamento. Não creem, mas tem essa Bíblia aqui. Aí eles vão reconhecer, mas então fomos nós que fizemos isso? Foram meus amigos. Mas Deus teve um propósito nisso e eles vão começar a chorar. Cada um da sua tribo. Nós somos povo gentil e eles são tribos divididas. Então ele diz assim, aí são os últimos estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. 1260 dias, 42 meses, a grande tribulação. E os gentios, eles estarão, quem é salvo dos gentios, na grande tribulação, ele vai pagar um preço, não é? Porque muita coisa vai acontecer. E aí, ele não pode vir e estar no arrebatamento. Muitos procurarão mudar o quadro. Quando São Mateus 25, eu li versículo 10, aqui subiu só as virgens prudentes, as que vieram depois, as virgens nécias, salvos. Mas ele diz assim, vocês vão estar lá onde haverá choro e ranger de dentes. É salvo. Então, ele vai pagar esse preço e vai estar na segunda ressurreição. Porque a primeira ressurreição já aconteceu. Então, vocês têm que entender isso. Quando eu digo a segunda ressurreição, a primeira ressurreição já aconteceu, quando isso acontecer, não agora, e isso as pessoas começam a confundir. A primeira ressurreição é quando nossos irmãos, hoje falamos de alguém que partiu, ele ressuscitar, e nós ser transformados, essa é a primeira. E os outros, né, terão parte na segunda ressurreição separados, como o pastor separa as ovelhas. Aleluia. Agora, então, quando isto acontecer, então os selos estão sendo abertos, a igreja está pronta para fazer seu voo pelos ares. Mas ele está falando quando isso acontecer, não é? Então ele diz, é o tempo quando Deus chamará aqueles 144 mil judeus. Ele não tem tratado com eles absolutamente.
Agora vocês têm que entender, ele não tem tratado com eles. Tem judeus que são parte da noiva gentia. Paulo não é judeu? Pedro não é, mas ele é parte da noiva gentia. Mas esses, ele não tem tratado, mas eles vivem daquilo, e viveram daquilo que sempre tiveram. São aqueles verdadeiros, sinceros, desde a morte de Jesus Cristo até o arrebatamento. Vocês estão entendendo? É um tempo. Dessas 7 eras, para os gentios, os judeus não deixaram de existir, eles sempre estão ali, estão vivendo, e entre eles, aqueles que são verdadeiros estão lá debaixo do altar. É isso que ele tem visto e Deus mostrado para ele na abertura desses selos. Eles não têm tido um profeta, Deus não tratou, eles não crerão em nada a não ser em um profeta. Você não pode enganá-los. Eles vão ouvir o profeta, sim, Senhor, isto é tudo. Deus lhes disse isso no princípio e eles vão ter e crer nisso agora. Veja bem, esta quase, que é a coisa mais triste que há nas Escrituras. Então, veja bem, o triste, o difícil, foi o que Deus fez para atingir nós, para alcançar-nos. Damos pouco valor quando devíamos dar mais valor. Aí ele diz a coisa mais triste. Veja, apenas pense nisso. Judeus clamando pelo sangue de seu próprio Deus pendurado ali sangrando. A Bíblia diz, ali eles o crucificaram. Estas são as 4 maiores palavras ali, aonde? Jerusalém, a cidade mais santa do mundo. Eles, quem? O povo mais santo do mundo, crucificaram a morte mais brutal do mundo, ou a pessoa mais importante no mundo. Por quê? O povo religioso, a maior religião do mundo, a única verdadeira religião do mundo, estava ali de pé crucificando o seu próprio Deus. O Deus deles, a Bíblia disse que isto viria. A Bíblia deles falava que isto aconteceria. E Deus tirou eles da oliveira verdadeira e colocou nós. E nós vamos sair desse lugar e eles vão voltar para o seu lugar. Está tão perto, irmãos. Está tão perto. Agora, no 267, ele diz, são os 144 mil, aquele grupo. Veja, quando eles virem a verdadeira e genuína coisa a qual se agarrar. Então ele diz, ali estará Moisés e lá estará Elias. Veja, vocês veem que no Monte da Transfiguração até os apóstolos conheceram Moisés e Elias. Quem está ali? Moisés e Elias falando com Jesus. E quando eles vierem novamente e se dar a conhecer a eles, pregar para os judeus e deles tirar 144 mil, eles vão crer, porque está chegando a hora para eles disto acontecer. Lá estará Moisés, lá estará Elias. Eles lutarão com Deus. Quem? Moisés e Elias, até que os 144 mil das tribos de Israel sejam chamadas. E no fim, a Bíblia diz, eles vão ser mortos. E não vão ser enterrados seus corpos mortos. Apocalipse 11. Para que sirva de espetáculo ao mundo inteiro. Mas
de repente o Espírito de vida entra neles e os ressuscita outra vez. O mundo verá a glória de Deus e eles serão levados ao céu. Mas então já os 144.000 terão sido selados. A eles seja a glória. Veja, agora ele expressa no 271, recordem, isso não acontece com os gentios, é Israel. Recordem, eu disse que é a chamada dos 144.000, esse tempo agora, é quando a tribulação fará isto, está mostrando o que acontece nesta grande tribulação. No 359, ele diz, é hora do sexto selo, logo estará se abrindo. Veja, logo estará se abrindo do sexto selo. E quando acontecer, aí eu quero que vocês entendam, isto termina. A noiva já terá ido quando isso acontecer. Quando isso acontecer, a primeira ressurreição já terá acontecido. Porque a primeira ressurreição acontece na vinda. Para se juntar, o profeta chega a dizer, nós os veremos, eles se juntarão conosco. E nós seremos transformados e juntos subir a encontrar o Senhor nos ares. Agora ele diz assim, quando acontecer, a noiva já terá ido. A rainha já foi tomar o seu lugar. Ela se casou com o rei. Enquanto isto está acontecendo, o remanescente de Israel está selado e pronto para partir. Então a natureza se vai. Que tempo! Veja quantas coisas estão acontecendo na natureza que a ciência, os cientistas estão preocupados, alarmados até. Então, notamos no 359, 361, 362, agora, no final do sexto selo, veja bem, porque eles não se arrependeram, eles não podiam, era tarde demais. Não agora, mas lá, final. Né? Aí ele diz assim, eles não podiam, era tarde demais então. Eles sabiam daquilo, da punição. Eles tinham se assentado em reuniões como esta e sabiam disso. Não sei se você se deu conta quando lemos em São Lucas 13, e aí Jesus diz assim que eles começam a questionar, e no versículo 26, Lucas 13, 26, então começareis a dizer, mas temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Nós ouvimos, nós conhecemos, o Senhor deixa-nos entrar. Eu tive naquele culto. Resolve? Só. Mas tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, nem sei quem são vocês, mas nós. Então ele diz assim, em reuniões como estas, e sabiam disto, sabiam que as coisas que aqueles profetas haviam predito, e os estava encarando direto na face, a coisa que eles haviam rejeitado. Eles haviam rejeitado a misericórdia pela última vez. Não resta outra coisa a não ser o juízo. Então, no 366, então, você sabe, sem que você tenha o sangue do Cordeiro para agir no seu lugar,
você vê para onde está sendo direcionado. Então ali no final, eles diziam às montanhas: caí sobre nós. Apocalipse 6:16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. O que é isso? Querem morrer. Montanhas cair sobre alguém, o que vai sobrar? Caí sobre nós, eu quero morrer. E escondei-nos do rosto daquele. Oh, eles não vão suportar, mas para nós o maior gozo, a maior alegria vai ser contemplar o seu rosto. Aleluia! E ele diz: esconda-nos do rosto deles. Veja, que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque agora deixou de ser, de ser Cordeiro, agora ele vem o quê? Agora ele vem para dominar, agora vem rei, agora vem leão, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Agora veja bem aqui, e você sabe, sem que você tenha o sangue do Cordeiro para agir no seu lugar, não tem jeito, ali já não tinha mais. Por que ele já era tarde demais? Aí eles clamavam, aí eles fugiam, aí eles iam, nas cavernas, rochas, nas montanhas, se escondendo, porque haverá um momento dali que a própria morte fugirá deles. Então agora veja bem, vê você para onde está sendo direcionado. Se Deus fez isso por você, então, o mínimo que poderíamos fazer seria aceitar o que Ele fez. É isso tudo que Ele pediu que fizéssemos. Deus nos ajude, porque você crê nessa mensagem, porque você crê na abertura desses selos, porque você vê isso que os outros não conseguem ver, porque você vê isso agora e não quando é tarde demais. Eles, não perceberam que era de Deus, perceberam que era de Deus quando não teve mais jeito de mudar. Para nós, qualquer coisa ainda hoje pode ser mudado, ainda há conserto, ainda há sangue no propiciatório. Deus seja louvado. Agora, ele diz no 355, o sexto selo fará algo, sim, Senhor. Na verdade, o mundo inteiro está gemendo e com dores para a era do milênio, para a era da paz, para a era do descanso, o milênio. Tudo está gemendo, tudo que está acontecendo. E agora ele diz, do 354, e eu lhes digo que numa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem, para nós voltar com Ele, nós temos que ir com Ele primeiro. Então, quando voltarem, é quando isso aqui termina. Ele diz assim, está gemendo para a era no milênio. Mas eu lhes digo que numa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem à terra, haverá um paraíso de Deus ali. Haverá prometido por Ele. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa! Aqueles velhos guerreiros da batalha andarão por ali com seus amigos, seus entes queridos. Os hinos encherão os ares com as hostes angelicais. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que tem sido preparado para ti lá atrás, antes que Eva começasse a enrolar esse novelo de pecado. Numa manhã desta, no parágrafo 404, 407 e 406, não é 404, 407, um dia Deus fechará a porta,
Então ele diz, quando essa gente estava clamando, por que não se arrependeram? Porque não teve mais jeito. Então ele diz assim, um dia desses, Deus fechará a porta. Ele fez isso nos dias de Noé. E eles bateram na porta. E aí, a hora está tão próxima que você deveria se esforçar. Então, notem bem, quando ele mostra essa abertura dos selos, que foi uma comissão direta de Deus, como isso aconteceu, como veio, Deus avisando ele, Deus fazendo ele mudar de um lugar para outro, quando os anjos vieram falar com eles. Veja, dizendo, volte para pregar a abertura dos 7 selos. Nós já tivemos aqui o estudo daquilo, com essa coluna de nuvem fotografada a uma distância muito longa. Então ele diz, a hora está tão próxima que você deveria se esforçar o máximo que pudesse e não ter que ser puxado. Às vezes perguntamos, será que tem aula na faculdade hoje de manhã? Ele diz, não deveria ter. Você deveria estar aqui e não está. Acordei muito tarde e não deu tempo. Quantas vezes? Não deveria ser puxado. Apenas continue se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixes fora. Não me deixes fora, Senhor, as portas estão se fechando. Mas antes que esta porta, e fechou-se a porta, antes que fechou-se a porta, o último eleito entrará. O último eleito entrará. Você já está do lado de dentro. Eu li em São Lucas 13, Jesus diz, porfiai por entrar. Porfiai por entrar. Ela está aberta, porque muitos vão querer entrar quando não podem mais. Se nós pensar nisso, é uma situação lamentável. Você quer entrar, diria, ali dentro é meu lugar, eu quero estar, eu preciso estar ali, e você não pode. Abre-nos, Senhor, o Senhor não me conhece, eu estive lá. E Jesus disse que eles vão até dizer, profetizamos em teu nome. Fizemos maravilhas em teu nome, querem impressioná-lo depois. Não é com isso que vai impressionar. Espera lá, para você eu vou abrir, não. Para você está aberto, não vou abrir, ela está aberta. Depois que fecha. Então, eles não perceberam. E Jesus disse, é do mesmo jeito como foi lá. É a vinda do Filho do Homem com a sua mensagem profética, mostrando esta grande verdade. A Ele seja a glória. O mundo religioso não aceita a abertura dos 7 selos, porque queria que fosse do jeito deles, mas é do jeito de Deus. E você está do lado de dentro. Então ele diz, não deveria ter que persuadir, mas você deve se esforçar. Deus complete isto para nós, para os que estão pela internet, pela conexão, que isso realmente possa ser um alerta, um aviso para nós nesta manhã, e nós sermos ajudados. E aqui temos mais alguns comunicados de audiência, irmã Verônica, irmã Clélia, irmão Paulo Melnick em Erechim, Igor Souza em Realeza. Deus abençoe vocês e os demais com esta verdade tão tremenda que nós temos visto nesta manhã. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, perceberam. Eles não percebem até que aconteça. Quando acontecer, mas você já sabe agora. Deus seja louvado. E enquanto estamos neste curso
Deus vai suprir nossas necessidades. Vamos nos colocar de pé e orarmos. E a todos que estão assistindo ou assistirão mais tarde, que a bênção de Deus na resposta de suas necessidades seja atendido. Há algo melhor nos esperando. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, querido Pai Celestial, acrescenta-nos a fé. Fé é revelação. O Senhor nos está dando a conhecer o que os outros podem ver pela letra, mas não pelo Espírito. A Ti seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Te agradecemos por estarmos envolvidos completamente com esta verdade para o dia e a hora em que estamos vivendo. Senhor, ajude-nos a contar os nossos dias, ajude-nos a valorizar cada minuto, ó Deus, porque um dia haverá uma mudança. Continue dando-nos fé para a cura divina, para o suprir de nossas necessidades. Deus amado, aquele que está enfermo, o Senhor continua sendo o grande curador, pois a nosso favor, em todas as nossas necessidades, temos uma obra consumada por nós lá no Calvário. Se conosco à tarde também, no culto de Santa Ceia, quando mais uma vez podemos comemorar, festejar a grande bênção, a grande comunhão, a grande salvação que podemos comemorar e festejar. Perdoa-nos porque ainda falhamos, precisamos deste sangue do Cordeiro constantemente. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor, que está conosco, permaneça com cada um dos teus filhos até a hora final. Amém. Abençoe um ao outro e assim encerramos. Jesus é o lírio mais formoso do jardim que há em Sião. Sua fragrância eleva minha alma a Jesus é o lírio dos vales, meu Jesus é a rosa de Sarão. Ele cresce muito belo e muito formoso, cada dia em meu coração. Em suas pétalas a inspiração, seu olor quero sempre oferecer, sua alegria enche-me de amor e alenta o meu ser. Meu Jesus é o lírio
Ele cresce muito belo e muito formoso. Cada dia em meu coração, meu Jesus é o lírio dos vales, meu Jesus é a rosa de Sarô. Ele cresce muito belo e muito formoso. Cada dia